pessoal, então, aqui é a parte 2 da nossa aula. O que vai acontecer, pessoal? Tem alguns conceitos elementares que são bem... É assim, vocês estão na engenharia de Minas, né? Vocês sabem disso, né? Quando vocês tiveram as primeiras aulas de mineralogia, o professor mostrou para vocês a classificação dos minerais, né? Aí você viu aquela aula no momento ali, né? Entendeu? Mas muitas vezes a gente fica com uma dúvida ou outra, tá? Confunde algumas coisas. Então, na medida que você vai evoluindo no curso, muitas coisas que você ficou em dúvida lá no segundo, no terceiro e quarto período, você vai esclarecendo isso ao longo da sua vida acadêmica, tá? E aí, quando você vai para uma empresa, por exemplo, uma mineradora, vai fazer uma visita técnica, por uma série de motivos, tá, pessoal? Você bate o olho lá em alguma coisa que a pessoa te mostra, você fala, nossa, cara, isso é aquilo que eu tive minha dúvida, né, minha vida toda, né? Agora eu entendi, finalmente eu entendi. Aí você fala assim, por que que eu não... A pessoa não me explicou desse jeito aqui, né? Por que que eu não vi isso desse jeito para ter entendido e não ter ficado com essa dúvida? Tá certo? Mas aí o que que acontece, pessoal? Veja bem, o fato de você, né, lá no primeiro, segundo período, ter começado, né, alguém introduziu aquele conceito, aí você vem pensando sobre aquilo no terceiro período, quarto período, quinto, tentando entender aquilo ali de uma maneira sua, tá certo? Um belo dia você faz uma visita técnica, a pessoa vai lá no ponto, né, naquele ponto, aí você, puxa vida, entendi, agora eu entendi. Mas a provocação que eu quero colocar é que todo esse momento, lá desde a curiosidade, né? Passou o tempo, você ficou curioso, tudo isso faz parte do aprendizado, né? Imagina, se você fosse uma pessoa só prático, tá certo? Vou pegar uma pessoa aqui da nossa comunidade, que é uma pessoa, né? Muitas pessoas que não têm muito acesso à educação, aquela coisa toda, que é Antônio Pereira, o nível educacional é muito baixo, tá? As pessoas. Aí eu pego uma pessoa dessa e levo nessa mesma visita técnica, né? E explico aquilo ali para a pessoa. A cabeça da pessoa está travada, ele não consegue entender, não consegue abrir para ter aquela provocação, aquela curiosidade. Tá certo? Agora vocês não, vocês estão lá, né, estudando isso aí, desde o primeiro período, vendo aquele monte de matéria lá, física um, cálculo 2, né? A gente brinca que a pessoa que consegue sair do cálculo lá do ICEB, das físicas, ele consegue aprender qualquer coisa, tá certo? Porque realmente é um sofrimento, né? Pega lá aquelas... Assim como outras disciplinas, depois você vai descobrindo o gosto pela coisa, né? Talvez a maneira como a gente estava tentando aprender, talvez sei lá, no dia a gente não estava muito motivado, né? O aluno ele tem muito a ver com motivação. Chega meio cansado na aula, ou muitas vezes o professor não é bom, ou o professor também, né, não está explicando direito, ou o aluno não pega um livro. Então, o avião não cai por um motivo só, né? Ele tem uma série de fatores que pode levar a algum determinado problema, tá certo? Mas, enfim, pessoal, tem um conceito que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar sobre ele agora, chamado campo magnético girante, tá? Cada professor que vocês forem estudar aí vai falar isso com vocês de uma maneira diferente, tá? Tem um professor da Escola de Minas, algum de vocês já deve ter ouvido falar dele, né? Que ele é uma lenda aí dentro, aí, que chama Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, ele está próximo de se aposentar, né? Mas ele é professor de eletrotécnica, de teoria de controle. E ele, se você chegar na aula dele de eletrotécnica, ele desenha, faz aquele desenho bonito, com giz, né? Ele gosta de dar aula na Escola de Minas antiga, porque tem umas salas que ainda tem o quadro antigo. Aí ele chega lá, faz aquele desenho bonito, gasta um tempo lá para ele desenhar lá as bobinas, fazer um corte no motor, aquela coisa toda. É uma coisa fantástica, tá? Mas não tem Paulo Monteiros para tudo enquanto é lado, né?
Mas o que eu vou explicar para vocês agora é o tal do campo magnético girante, tá certo? E já que vocês fizeram as listas de exercícios, pessoal, espero que vocês tenham um entendimento antes da gente entrar aqui nos conceitos aqui que eu vou ensinar para vocês, tá? Eu compartilhei dois vídeos aí com vocês, tá? O tanquinho aqui da minha casa deu um problema, né? E aí meu pai tentou mexer nele aqui e tal, e a gente viu que tinha um motor aqui parado, e nós fizemos a permuta, né, desses motores. Mas dentro do tanquinho, pessoal, tem um negócio chamado método. Primeiro eu vou afirmar para vocês, o motor monofásico de indução do tanquinho, ele não tem partida própria. Significa que se você ligar ele na tomada, ele sozinho não gira o eixo do motor, tá? O que seria ele sem carga? Não tem roupa nem água nenhuma lá dentro dele. O que seria ele com carga? O tanquinho está cheio de roupa suja para lavar. Então ele tem que girar, ele tem que quebrar aquela inércia e depois ele tem que continuar girando, tá? Então, como esse tanquinho aí está com defeito, tem um elemento lá dentro dele que é o capacitor de partida, que estava com problema na época, ele não conseguia fazer isso. Aí a gente, né, ligava ele lá, ia lá com ele na mão lá, tá certo? E dava começava a girar ele na mão, aí ele continuava. Então aí meu pai aí ajudou a fazer essa demonstração desse vídeo. Vocês vão lembrar, tem um tanquinho, na hora que eu perguntar isso lá na prova. Tanquinho na casa lá do pai do Geraldo é rede monofásica. Ele ligou lá e não funcionou. É um tanquinho onde o motor é um motor um motor de corrente alternada. Depois ele foi lá com a mão, começou a girar lá, tá certo? Então tem tudo a ver com o que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá certo? Primeiro, pessoal, eu vou relembrar um conceito aqui de um eletroímã, né? O que é um eletroímã? Se eu vier com dois, eu vou colocar um núcleo aqui, tá certo? E vou passar uma bobina aqui, ó, tá? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. O que acontece, pessoal? O eletroímã, se eu colocar o mais e o menos aqui, ó, e ligar esse eletroímã, e ligar o mais e o menos aqui também, usando a regra da mão direita lá, tá? Ele vai criar um norte e um sul aqui, que eu não sei para onde é. Nesse caso aqui, pessoal, ele vai criar um norte aqui e um sul aqui. Usando a regra aqui, sentido convencional da corrente, tá? Um norte e um sul. Do lado de cá, o sentido está contrário. O sentido aqui está contrário. Ele vai criar um norte aqui e um sul aqui. Tá certo? Bom, então, essa máquina aí, pessoal, seria o que a gente chama de máquina de dois polos. Esse polo aqui seria essa cabeça aqui e essa outra cabeça aqui. Seria uma máquina de dois polos, tá? Bom, se eu mudar esse positivo e esse negativo aqui, ó, então o eletroímã aqui ficou parado. Ficou parado, tá? Agora olha só o desenho que eu vou fazer aqui com vocês. Vou fazer um desenho aqui, outro desenho, tá? Eu vou criar três bobinas aqui, ó. Essa bobina, as três bobinas, elas estão com um ângulo entre elas aqui no eixo delas, ó, de 120 graus. Se eu colocar aqui até o meizinho aqui, ó, então se eu fizer uma outra aqui, faz de conta que todas estão com o mesmo tamanho, tá, pessoal? Então o ângulo entre elas aqui é de 120 graus. E aqui, pessoal, tem isolamento.
E essas aqui é a mesma coisa. E a de baixo aqui também é a mesma coisa. Bom, essas três bobinas, imagina o seguinte. Então, tem aqui um rolamento que eu vou jogar a tensão elétrica aqui. Se for uma corrente contínua aqui, pessoal, eu vou criar um norte, um sul aqui, ó. E esse negócio aqui vai ficar parado, esse norte e sul. Tá certo? Esse norte e sul. Só que eu não vou criar um norte e sul para isso aqui ficar parado. Eu vou criar aqui, na verdade, ó, um negócio que é dinâmica, uma corrente alternada. De modo que esse norte vai vir todo para um lado aqui primeiro, norte, depois ele diminui, aqui tem um sul, ele vai ficar alternando entre norte e sul aqui, ó, tá? Aqui é a mesma coisa, vai criar um norte aqui, vai criar um sul aqui, aqui é a mesma coisa, vai criar um norte e vai criar um sul aqui, ó, tá? O que vai acontecer então, pessoal? Imagina o seguinte, para mim agora não importa onde é norte, onde é sul aqui mais, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meio, o miolo aqui, ó. Nessas bobinas, eu vou jogar três tensões trifásicas. Três tensões trifásicas. Essas tensões trifásicas estão defasadas entre elas de 120 graus. E essas bobinas estão com um ângulo mecânico de 120 graus também, ó. Porque o eixo, igual eu mostrei para vocês aquela hora, está com 120 graus aqui entre eles, ó, tá? Esse meiozinho aqui, pessoal, essa região do meio aqui, ó, eu estou sujeito, de acordo com o que eu colocar nessas bobinas, eu vou pegar e colocar um ímã permanente aqui, tá? Vou desenhar um ímã permanente aqui. Então, eu vou colocar ele numa posição qualquer aqui, ó. E esse ímã permanente vai ter um polo norte e um polo sul. Isso aqui não é um eletroímã, tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu tenho três bobinas que vão me causar aqui, que eu consigo ligar para criar uma dinâmica nesse ímã permanente. Ele tá preso aqui no meio, tá? Eu quero fazer esse ímã girar. Como é que eu faço esse ímã girar aqui, pessoal? Esse polo norte aqui nessa posição que está aqui, se eu criar um polo norte aqui, esse polo norte vai empurrar esse ímã. Vou aumentar o tamanho dele aqui, tá? Eu vou criar um polo norte aqui e um polo sul aqui, ó. De maneira que eu vou criar uma dinâmica aqui nesse camarada. Então, ó, então o que vai acontecer? Ó? Eu vou criar aqui, ó, um norte e um sul. Se eu criar um norte aqui, pessoal, isso aqui vai empurrar esse ímã para cá, ó, tá? E se eu criar uma S aqui embaixo, tá? Observe que esse N aqui vai do valor máximo ao valor mínimo. Eu criei um N aqui para empurrar ele para cá, ó. Ele vai empurrar. Esse S vai atrair, tá? O que vai acontecer? Esse ímã, ele está girando. Esse S aqui de baixo, eu vou criar um S aqui embaixo. Se eu criar um S aqui embaixo, vai empurrar ele para lá. Esse S aqui vai ser atraído por esse N aqui, ó. Então, a ponta dele de cima aqui, meu objetivo é fazer ele fazer um giro nessa direção. Tá certo? Bom, quando esse ímã aqui passar um pouquinho desse S aqui, que ele alinhar com esse tal NS, eu vou invertendo isso, tá? De tal maneira, né? Imagina o segundo momento.
Segundo momento, esse ímã está aqui, ó. As mesmas bobinas. Só que na hora que ele estiver alinhado aqui com esse S, ó, com esse S aqui, eu vou fazer uma dinâmica para esse S virar um N. Virar um N. De maneira que na hora que esse ímã passar um pouquinho aqui, ó, o N vai estar aqui, o S vai estar aqui. Eu vou ter que inverter. Porque se eu deixar S aqui em N, ele vai atrair, ele vai voltar. Aí eu vou mudar esse S aqui para N. Vou mudar esse S para N de maneira que ele empurre esse N. E mudar esse S que está do lado de cá, ó, né, para N também de maneira que ele empurre. O meu objetivo, pessoal, é fazer esse eixo ficar girando. Tá? Ficar girando. Aí tem dois conceitos importantes aqui. Nesse ímã nós vamos colocar um eixo, que vai ser o eixo do motor. O eixo do motor. Se isso aqui fosse um ímã permanente, pessoal, ele é levinho. Imagina que ele fosse uma agulha. Ele é levinho para girar ele aí, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Essas bobinas aqui, A, B e C, elas estão paradas. Elas estão alojadas dentro do motor, tá? De maneira que elas fiquem paradas. Como elas ficam paradas, pessoal, ela está dentro do estator da máquina. O estator é porque ela é estático. Tá? Eu vou alojar essas bobinas para criar esse movimento aqui para mim. Bom, essas pontas aqui, pessoal, na verdade, nesse motor, de acordo com a ligação que eu quero, na verdade, vão ser ligadas na linha ABC lá da rede elétrica. Ou L1, L2, L3. L1, L2, L3. Então, eu vou ligar esses fios aqui, ó, de acordo com a minha necessidade. Tá? Essa dinâmica que ele vai criar aqui, desse campo magnético sendo criado aqui, pessoal, observe que esse N vai sendo criado S com maior ou menor intensidade em cada bobina dessa, para criar essa dinâmica, o meu resultado final é ele fazer esse ímã girar. Tá certo? O que acontece? Esse giro aqui em cada bobina dessa, desse campo magnético, pessoal, esse giro, a gente chama isso de campo magnético girante. Tá? E esse campo magnético girante, ele gira aqui, a resultante dele de força para arrastar esse ímã, ela é diretamente proporcional à frequência da rede elétrica. Tá? Então, no Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Então, você vai lá numa rede trifásica, tá? A variação aqui para fazer esse norte-sul vai variar aqui, vai ser diretamente proporcional a esse F, para criar esse N e esse S, hora de um lado, hora do outro. Tá certo? Então, o campo magnético girante, pessoal, ele gira na velocidade que a gente chama de velocidade síncrona. O que a gente... A velocidade síncrona é síncrona com a rede elétrica. Tá? Se a rede elétrica tem uma frequência de 60 Hz, então esse campo magnético ele vai girar proporcionalmente a essa frequência da rede elétrica, que é de 60 Hz. Tá certo? Esse ímã aqui, pessoal, sendo um ímã natural, ele vai sendo arrastado de acordo com essa resultante aí desse campo magnético, tá? Bom, eu vou fazer essa figura aqui agora de novo, mas eu vou colocar só as resultantes de força em cada bobina dessa, A, B e C. Só para ficar melhor aí de acordo com o nosso A, B e C, tá? Bobina A, B e C. Bom, vamos fazer outra figura aqui então. Então vamos lá. Fiz uma resultante de um vetor força para cá, um outro para cima e um outro para baixo. Ou meio mal desproporcional aí, mas a ideia é o que vai estar aqui nesse meiozinho aqui, ó, que eu vou colocar, tá? Então vamos lembrar o seguinte, depois eu vou mandar um vídeo explicando para vocês o campo magnético girante, tá? O campo magnético girante, como eu falei, em cada elemento desse aqui eu tenho uma bobina. Essa bobina vai criar
um componente aqui que vai criar uma dinâmica aqui de força para um lado ou para o outro, tá? Então, esse campo magnético girante aqui, ó, ele gira, criando esse movimento aqui, diretamente proporcional à força elétrica, tá certo? Diretamente proporcional à força, desculpa, à frequência da rede elétrica. Então, eu tenho elementos aqui que são elementos mecânicos, que são as bobinas, criando o eletroímã para criar o polo norte e o polo sul, para criar o campo magnético, e para fazer o elemento que está aqui no meio, pessoal, girar. Bom, a parte fixa da máquina é o estator. Só que eu tenho um miolo aqui que eu preciso fazer ele girar. Porque nesse miolo está preso o eixo, que esse eixo aqui precisa girar. Onde nós vamos colocar a nossa carga. Ele precisa girar. Então, essa parte aqui é a parte rotativa da máquina. A parte rotativa. A parte rotativa, pessoal, rotativa, parte rotativa, tem um negócio na máquina que a gente chama de rotor. Rotor. Rotor vem de girar. Então, isso aqui que vai girar. Tem aqui os enrolamentos aqui, os mancais. Tem um monte de coisa aqui para fazer esse negócio aí girar, tá? Meu vizinho aqui, o cachorro dele chegou. Aí ele fica chorando aqui na porta. Aí eu tenho que colocar ele lá dentro. Quer ver? Eu vou chamar ele aqui para vocês verem. É, sem vergonha. Vem cá. O pessoal vê que você fica enchendo o saco aqui, ó. Aí, pessoal, ele aí, ó. Todo dia de manhã ele chega aqui de manhã. Vai lá. Vai. Aí tem que abrir a porta para ele ir lá na cozinha, fuçar o lixo, revirar o lixo todo, aí depois ele vai embora. Bom, então, enfim, pessoal. Então tá aí as partes mais importantes aí da máquina, estator e rotor. Todas são importantes, tá? Mas são dois elementos aí que são importantes, que a gente vai ouvir falar bastante deles, tá? O campo magnético girante, então, pessoal, o campo magnético, de acordo com a frequência da rede elétrica, ele vai criar aqueles momentos de força para fazer esse eixo girar, tá certo? Bom, aí agora eu vou falar um negócio com vocês, né? Que é o conceito de síncrono e não síncrono, tá? Esse campo magnético ele gira diretamente proporcional à frequência da rede elétrica. Então, a velocidade desse campo magnético, a velocidade com que ele gira aqui, ó, frequência angular dele é síncrona. Essa frequência é síncrona. A velocidade angular dele aqui é síncrona. Geraldo, de onde que vem essa palavra síncrona? Tem a ver com isso aí que eu acabei de explicar para vocês, tá? Tem a ver com o que eu estou. Síncrono tem a ver. A frequência da rede elétrica é fixa, 60 Hz. Nos Estados Unidos é 50 Hz. Tá? Então quer dizer que a velocidade que esse campo magnético vai girar, então, vai ser uma constante, um valor construtivo da máquina. Tá? De acordo com o número de polos, de acordo com o número de bobinas, ele vai fazer um giro aqui, né? Esse F não tem como você mexer nele. Quem define esse F lá é a CEMIG. No Brasil é 60 Hz. Estados Unidos, 50 Hz. Então quer dizer que a velocidade desse campo magnético vai ser diretamente proporcional a isso aí. Tá certo? Agora, pessoal, eu sei que eu tenho um campo magnético aqui, que ele vai ter esses três eixos, tá? Que eu vou colocar ele no norte e no sul, no norte e no sul, norte e no sul, aumentando ou diminuindo a intensidade, esse rotor girar. Vou ter que desligar aqui aí, tá? Eu vou ter que fazer esse rotor.
Tá certo? Bom, como é que eu vou construir esse rotor dessa máquina, então? Vou lá no rotor da máquina. Na hora que vocês estiverem lendo isso aí numa... Bom, aí eu tenho os três eixos. Para cá. Bom, a velocidade de giro aqui desse campo magnético, pessoal, como ele é proporcional a F e F não muda, essa velocidade aqui é síncrona. Tá? Agora imagina o seguinte, se eu colocar um ímã permanente aqui, esse ímã permanente já tem um norte, já tem um sul. Tá? Esse camarada aqui, pessoal, ele vai girar esse norte e o sul também na velocidade síncrona. O rotor vai girar na velocidade síncrona. Síncrona. Quando isso acontece, pessoal, a gente chama o campo magnético é síncrono e o rotor gira na velocidade síncrona. A gente chama que isso aqui é uma máquina síncrona. Máquina síncrona. Então, síncrono, que é a palavra síncrono, quer dizer se ele está girando diretamente proporcional à frequência da rede elétrica. Tá certo? O rotor da máquina, o eixo da máquina, está girando em uma velocidade síncrona. Aqui eu ilustrei, pessoal, eu coloquei um ímã permanente com uma carga bem pequenininha, uma agulha, tá? Com uma agulha. Então, quer dizer que essa máquina toda aqui é uma máquina síncrona. O campo magnético gira na velocidade síncrona e o eixo da máquina também gira na velocidade síncrona. Tá certo? Bom, agora eu vou fazer esse desenho aqui e vou fazer o seguinte. No ímã permanente, pessoal, como a gente vai colocar carga aqui, ó, carga no eixo da máquina, esse ímã permanente ele não vai girar, ele não vai conseguir girar, que vai pesar o ímã. E esse torque que esse camarada cria aqui, o ímã permanente aqui tem intensidade muito pequenininha, ele vai ficar parado, tá? Ele vai ficar parado. Eu não consigo fazer isso aqui com o ímã permanente. Bom, aí um camarada foi lá e teve uma brilhante ideia. O que ele fez? Falou assim, bom, eu tenho o meu campo magnético aqui que cria os vetores de força aqui do jeito que eu quiser, aumentando e diminuindo. Ele foi e pegou aqui uma bobina e criou, enrolou essa bobina num eixo. Ele pegou, pessoal, e ligou curto-circuitou esses fios, tá? Essa bobina aqui, pessoal, eu estou mostrando uma bobina só. Ela está imersa num campo magnético, tá? Porque isso aqui tudo é um campo magnético. Eu tenho um vetor aqui, força aqui, ó, vou chamar de FA, FB e FC, que vai aumentar ou diminuir a força dependendo do sinal elétrico da fase A, da fase B e da fase C. Usando a lei de Lenz, pessoal, quando esses campos magnéticos aqui da fase A, da fase B e da fase C começam a funcionar, dentro dessa bobina aqui, como ela tá imersa dentro de um campo magnético, vai induzir uma corrente. Ué, Geraldo, mas não tem contato aqui, ó, não tem problema. A lei de Lenz diz que ele vai induzir corrente aqui. E na hora que ele induz corrente aqui, pessoal, ele cria polo norte e polo sul nessa bobina do meio aqui, ó. Nessa bobina do meio. Só que essa bobina do meio aqui, pessoal, ele está usando o princípio da indução eletromagnética. Indução. O que funciona o princípio da indução? Se parou de variar esses sinais aqui, ó, fase A, fase B e fase C, não vai ter essa corrente do meio. Não vai ter essa corrente. Então, não vai ter esse eletroímã. Tá?
Se ele variar, se tiver corrente alternada na fase A, na fase B e na fase C, aí vai surgir a corrente induzida. Só que eu não tenho três bobinas, duas bobinas igual está aqui. Eu vou ter três bobinas. Elas vão ter um arranjo aqui para fazer um torque máximo. Eu vou criar aqui, ó, três bobinas lá no eixo da máquina. Então, tudo isso aqui é o eixo da máquina. Bom, pelo fato dessa bobina lá do eixo ser curto-circuitada e usar o princípio da indução, pessoal, isso aqui é chamado de motor de indução. Ela funciona pelo princípio da indução. E pelo fato da indução, vai ter uma excitação no campo magnético aqui, girante da máquina. Sempre com certo atraso, vai induzir uma corrente elétrica nessas bobinas do meio, sempre com atraso. Se não tiver excitação nas tensões de campo, não tem corrente nas bobinas do rotor. Tá certo? A indução eletromagnética, pessoal, ela está sempre atrasada. A velocidade desse eixo vai estar sempre com um pequeno atraso com relação ao campo magnético girante. O campo magnético girante vai girar com uma velocidade síncrona, diretamente proporcional à rede elétrica. Mas o rotor da máquina, a velocidade do rotor vai ser sempre um pouco menor que a velocidade do campo magnético girante, que é essa velocidade aqui. Velocidade do rotor. Como a velocidade do rotor é sempre menor que a velocidade do campo magnético girante, a gente chama que o motor de indução é uma máquina assíncrona. Uma máquina assíncrona. Uma máquina assíncrona. Porque ela trabalha com o princípio da indução eletromagnética. Tá? Lei de Lenz. A lei de Lenz, ela vai... A bobina da segunda bobina que está sendo excitada, vai surgir uma corrente elétrica para contrariar a primeira bobina que está recebendo a corrente elétrica. Só que essa excitação vai ser um pouco depois, sempre com um ligeiro atraso. Tá certo? Então, o motor de indução, tá? Motor de indução é uma máquina assíncrona, porque o eixo da máquina ele gira com um pouco de defasagem, com uma velocidade um pouco menor que a velocidade do campo magnético girante. E se eu colocasse um ímã permanente aqui? A velocidade do eixo do ímã permanente vai girar com a velocidade síncrona, porque ele não está usando o princípio da indução eletromagnética. Tá certo? Então tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora. Quando eu falo que uma máquina é síncrona ou assíncrona, tem a ver se o giro seja magnético, do campo magnético ou do eixo da máquina, ele é diretamente proporcional à frequência F da rede elétrica, que é de 60 Hz. Tem a ver com isso aí. Beleza, pessoal? Então agora, pessoal, eu vou usar aqui um slide, tá? Esse slide. Então, eu não estou compartilhando aqui a minha tela, vou parar aqui por enquanto. Então, o que acontece? Deixa eu só mostrar um slide para vocês. Eu vou mostrar uma ilustração. Então, primeiro, seja um gerador ou seja um motor, pessoal, a diferença da máquina vai ser, se for um gerador, nós estamos usando, né? Ou gerador, alternador, né? O alternador, no carro, a gente chama o gerador de alternador, tá? Esse alternador, ele vai pegar o vento que bate no carro, girar uma pá ou pôr uma polia no motor do carro para girar um eixo. Esse eixo vai gerar uma corrente alternada, tá? Que é isso aqui, ó.
tem aqui um alternador trifásico. Trifásico quer dizer que tem 3 bobinas. Bobina A, B e C. Elas têm entre elas um ângulo de 120 graus. Esse eixo aqui, então, ele vai girar. Tem um polo norte e um polo sul. Na medida que esse polo norte e polo sul aqui, pessoal, é o que a gente chama de enrolamento de campo. Quando a gente fala que a máquina sempre vai ter um número par de polos, o N aqui é um polo, o sul é outro polo. Quando você faz outro eixo desse, vai criar mais 2 par de polo. Mais outro eixo, 2 par de polo. Tá? Então, o número de polos é par. Na medida que esse camarada aqui vai girando aqui, pessoal, usando o princípio da indução eletromagnética, ele vai induzir 3 tensões correntes em cada bobina dessa A, B ou C, que vai ser de acordo com esse... Como o espaçamento, o ângulo entre essas bobinas é de 120 graus, olha o que ele vai criando, ó. Cada vez que ele gira ali, ó, essas bolinhas estão dizendo que ele vai no ponto máximo, ponto mínimo, ele vai criando, lá na saída do alternador, 3 correntes elétricas, ou 3 tensões elétricas, tá? Defasadas de 120 graus entre elas, ó. Tá? Bom, o alternador, então, eu ligo nesse alternador um motor. Eu vou alimentar um motor com ele. Aí vai ser o contrário. Essas tensões elétricas vão chegar aqui com a defasagem de 120 graus e vai provocar o mesmo mecanismo nesse eixo, para fazer esse eixo girar. Olha lá. Na medida que ele vai girando, ó, ele criou um polo norte aqui, ó, para atrair. Ele criou um polo sul para atrair esse polo norte. E embaixo ele criou um sul para atrair norte para atrair esse sul. Depois ele vai invertendo as bobinas, ó. Ele vai criando a dinâmica ali, ó, para fazer esse... Só que isso aqui é feito de modo tão rápido, numa velocidade de 60 Hz, que você não consegue nem ver. Tá? Então, é essa dinâmica que nós precisamos. Um gerador, então, pessoal, um gerador é uma máquina, uma casa de máquina que tem a turbina, né? Que tem as pás, que tem o alternador lá dentro. O alternador, o nome da máquina, está dizendo que ele está gerando uma corrente alternada. Tá certo? É isso aí, ó. Bom, então, os motores de corrente alternada, então, o motor de corrente alternada vão ser esses conceitos que eu vou explicar para vocês aqui agora. Motores de corrente alternada. Esse aqui é o material do professor João Carlos Vilela, que dá aula no DECAT também, é outro professor de eletrotécnica, tá? Eu dei aula de eletrotécnica durante muito tempo, máquinas elétricas, né? Na Faculdade Pitágoras, em Belo Horizonte. Lá tem uma plataforma onde tem um material próprio, tá certo? Então, para essas matérias, essas disciplinas, né, como eu sou substituto na UFOP, então eu estou utilizando aí o material dos professores aí titulares, tá certo? Enfim. Então, o que acontece, pessoal? Então, olha lá, primeira coisa aqui, ó, motores de corrente alternada se dividem em 2 tipos, síncronos e assíncronos. O assíncronos ou o motor de indução, né? A máquina assíncrona usa o princípio para induzir corrente lá no rotor da máquina, e essa corrente induzida vai ser usada para criar o torque que vai fazer esse eixo girar. Tanto motores síncronos quanto assíncronos tem um estator construído de maneira idêntica ao estator de um alternador de campo girante. Porém, o rotor será diferente, né, para cada tipo de motor, se for síncrono ou assíncrono. Quando ele é assíncrono, pessoal, as bobinas, a bobina ela é enrolada e curto-circuitada nela mesma. Quando ele é síncrono, ou eu uso um ímã permanente, ou eu uso um eletroímã. Né? Um eletroímã, o que é? É uma bobina alimentada com corrente contínua, que vai criar um polo norte e um polo sul que vai ficar parado.
tá? Então, nós vamos ver o princípio e as características de cada máquina. Bom, campo, né? Vamos considerar um motor aqui monofásico. O motor monofásico, pessoal, vai criar um polo norte e um polo sul. Ele só tem uma fase, tá? E aí ele tem um enrolamento aqui, ó. Esse mais aqui e esse menos está dizendo onde que o enrolamento, né? O fio está entrando e onde ele está saindo. O fato dele estar entrando e estar saindo aqui, pessoal, quer dizer que a corrente vai girar nessa bobina. Para criar esse polo norte e esse polo sul, ora para um lado, ora para o outro. Tá? O que acontece aqui, o problema do motor monofásico? A corrente monofásica que o percorre gera um campo magnético que varia entre o máximo e o mínimo, porém permanece fixo no eixo de simetria. Este campo é chamado de alternativo. O que acontece, pessoal? Então, agora eu vou usar lá o vídeo que eu mostrei do meu pai e da minha mãe para explicar isso aqui para vocês, né? O que acontece? No motor monofásico, eu tenho apenas uma bobina, apenas uma fase. Então, o que vai acontecer? Tem uma parte de baixo aqui do motor, tá? Eu vou criar um polo norte e um polo sul, pessoal. Imagina que eu tenho aqui, ó, um ímã. E tem um norte e tem um sul. Bom, para fazer esse eixo aqui desse ímã girar, para qualquer lado, eu teria que criar um polo sul. Ele teria que, se eu criar um polo sul aqui, ó, e um norte aqui, criar um polo norte aqui e um sul aqui, a atração entre esses elementos vai ser máxima. Aliás, eu tenho que criar sul aqui e norte embaixo. Vai ser máxima. Então, essa tração máxima não deixa o eixo do motor girar, porque ele tá sendo atraído. Tá? Por outro lado, pessoal, se eu inverter aqui, inverter o sentido aqui desse eixo aqui, e colocar um sul, tirei o N e coloquei um sul. O que vai acontecer, pessoal? Isso aqui, na verdade, esse polo norte e esse polo sul aqui, as bobinas estão um pouco distantes. Elas estão um pouco distantes, tá? Então, esse eixo aqui, ó, se eu mudar ele aqui para sul, mudar aqui embaixo para norte, esse camarada aqui embaixo está N. E tá esse aqui, ó. O que vai acontecer, pessoal? Normalmente, nesse motor aqui, tem carga. Quebrar essa inércia para fazer esse motor girar aqui, pessoal, porque ele está alinhado. Ele está na simetria do motor, ó. Ele não consegue sair dessa posição de repouso dele, ó. Então, com uma fase só, ele não consegue sair aqui para começar a girar. Tá? Então, lá no tanquinho, lá no caso do meu pai, ele vai lá com a mão e começa a girar esse camarada aqui. Ó. Quando ele começa a girar aqui, ele, alternando esse norte e sul, ele consegue continuar girando sozinho. Mas ele sozinho não consegue sair do repouso dele. Ele não consegue sair do repouso. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade, para resolver esse problema? Tem duas bobinas da fase monofásica. Ela é monofásica, mas existe. Eu vou criar um outro elemento aqui, pessoal, para criar um polo norte e um polo sul aqui do lado. Então, as bobinas monofásicas estão aqui. Para criar esse norte e sul alternativo aqui, tá? Para ficar alternando. E para criar esse norte e esse sul alternativo. Tá? Eu vou criar isso aqui usando um capacitor, que é o chamado no tanquinho, tem um capacitor de partida. Para ficar alternando, criar uma fase fake. Que não existe, a fase é só essa, ó, que você vai ligar aqui, que é a fase F e o neutro. E o neutro. Mas o capacitor de partida vai criar essa dinâmica, de maneira
que esse eixo aqui vai ficar girando aqui, ó. Ora ele vai ser atraído pela bobina de cima, ora ele vai ser atraído por essa bobina que o capacitor vai proporcionar aqui, tá? Aí ele vai girar, tá? Então a primeira coisa que justifica isso que eu expliquei para vocês é que esse norte e sul no motor monofásico, ele faz com que o motor não tenha partida própria, devido a essa questão aí dessa simetria, né? Bom, no motor trifásico isso já muda de figura. Para o motor polifásico, as correntes polifásicas irão percorrer os enrolamentos da fase do estator, gerando em cada fase campos alternativos, defasados de um ângulo, dados pela defasagem entre as tensões aplicadas. No caso do motor trifásico, essa defasagem é de 120 graus. A resultante será, então, um campo que gira em um determinado sentido, denominado campo girante. Tá? Então, essas bobinas, elas são alojadas aqui de maneiras que ela cria aquele polo norte e aquele polo sul. Tá? Então, o campo magnético girante, o objetivo é criar essa tensão com defasagem de 120 graus, se for um gerador, ou se for um motor, você aplica essas tensões com defasagem de 120 graus, né? Para fazer com que o rotor, pessoal, da máquina, ele vai tentar alinhar. Lembrando que o rotor tem um polo norte e um polo sul. Para ele alinhar com esse campo magnético aí. Tá certo? Bom, o que ele chama de motor assíncrono? No motor de indução, ou motor assíncrono, deixa eu ver só quantas horas aqui, tá, pessoal? No motor assíncrono, os motores de indução trifásicos são motores mais comuns, de construção mais simples e robusta, né? Seu nome é pelo fato que a corrente do rotor, né, é uma corrente induzida pelo movimento relativo dos condutores no rotor e do campo girante produzido pelas correntes, né? Eles são constituídos de duas partes, um estator, né? O estator tem um enrolamento alojado em ranhuras na periferia da máquina, e o rotor. Tá? E o rotor, pessoal, ele é de dois tipos: rotor bobinado e um rotor que é curto-circuitado, ou rotor em gaiola de esquilo. Depois eu vou falar desse rotor bobinado aí. Seus núcleos magnéticos são de ferro laminado. Então tá aí um motor de indução. A máquina de indução funciona com o princípio da indução eletromagnética, tá? O rotor bobinado, pessoal, ele diz que é um núcleo em tambor com ranhuras, né? Aqui é a característica construtiva da máquina, tá? A diferença dessa máquina de rotor bobinado com o rotor gaiola de esquilo é que você pode... Olha lá, nesses motores, os enrolamentos geralmente são ligados em estrela. E os três terminais livres são ligados a três reostatos, tá? Três anéis que permitem que você ligue três resistências em série para controlar a corrente partida, tá? Essas máquinas, então, ela tem os conectores onde permite que você ligue três resistências em série com as bobinas do estator da máquina, do rotor da máquina. O objetivo é diminuir a corrente, né? Na partida, você coloca essas resistências com valor máximo para dar a partida do motor e, consequentemente, diminuir a corrente. Depois você vai diminuindo essa resistência, porque o motor já partiu, tá? E aí, quando você tira a resistência, o motor ele não tem o problema da sobrecarga de corrente na partida. É isso aí, ó. Então, tem as três bobinas do rotor da máquina que te permite aumentar ou diminuir essas resistências elétricas aqui, ó. Aliás, tem os três anéis que permite colocar um reostato. O reostato, pessoal, é a resistência que você pode aumentar e diminuir o valor dessas resistências, tá? Então, na partida, eu coloco essa resistência com valor máximo, a corrente vai ser mínima. Quando o motor já está girando, eu tiro essas resistências e coloco ela com valor mínimo, tá? De maneira, como o motor já está girando, não vai ter o problema dessa sobrecarga com
das correntes de partida, tá? Então, está aí uma planta de mineração, né? Acredito que vocês sejam um moinho. O João Carlos, o material do João Carlos, como eu falei, mas imagina partir um motor desse aí. Corrente de partida é um valor muito alto. Então, aqui justifica um motor com rotor bobinado. Você coloca um reostato com valor muito alto, parte o motor, tá? Para girar esse moinho. E na hora que ele já está girando, aí tira o reostato para ele manter a corrente nominal. Bom, o rotor tipo gaiola, de esquilo, tá? Você não tem um reostato. A bobina é curto-circuitada. O núcleo em tambor, tem um tambor assim, tá? Com esse formato, parece que é uma gaiolinha de esquilo. O núcleo em tambor com ranhuras, nas quais são alojados fios ou barras de cobre. Aqui, cada elemento desse aqui é um condutor, tá, pessoal? Internamente, esses condutores são curto-circuitados, tá? E aí, pelo princípio de indução eletromagnética, vai induzir corrente passando nessas barras, e essa corrente vai, usando o princípio da lei de Lenz, vai gerar um torque, uma força, que a resultante vai fazer esse eixo girar. Então, o motor de indução aqui sendo visto, né? Tem a carcaça do motor, o enrolamento do estator, o rotor da máquina, e tem aqui uns enrolamentos que vão fazer com que esse rotor gire. Tá? São as partes do motor, tá? Só a título de curiosidade, né? Laminação do estator, enrolamento do estator, tem aqui alojado aqui as bobinas, né? Enrolamento aqui do estator, o rotor da máquina. Esse rotor ele é apoiado em cima dos enrolamentos, né? Quem já brincou de carrinho de rolimã, carrinho de rolimã, a rolimã sai daí, ó, tá? Aquela laminação do rotor, né? Uma vista frontal, onde estão alojadas aqui as bobinas. Bom, aqui só o rotor, então. O aço laminado aqui para facilitar a questão evitar a corrente parasita, né? Facilitar a questão da indução eletromagnética. O motor totalmente lacrado, né, sem ventilação, tá? O motor com ventilação, ele tem uma parte aqui que entra ar dentro dele e serve para refrigerar o próprio motor, tá certo? Ele tem um ventiladorzinho lá na parte externa dele. Aqui é uma foto do motor de indução, com rotor em gaiola, né, um motor industrial, tá certo? Bom, tem uma partezinha aqui agora que eu vou parar, tá, pessoal? Deixa eu ver até que ponto que tá aqui. Eu vou falar só do deslizamento. O conjugado do motor, 10 e 28, o conjugado do motor, tá certo? O que é o conjugado do motor? Eu tenho um monte de bobinas aqui, tá? Num determinado lado, a corrente está saindo, no outro ela está entrando, tá? Isso aqui vai ter uma interação eletromagnética, pessoal, interagindo com esse campo S, esse campo N, esse campo S, para fazer com que essa corrente aqui, usando a regra da mão direita ou da esquerda, dependendo da máquina, faça esse motor girar. Tá? Bom, se for um motor de indução, tem um negócio chamado deslizamento. O que é o deslizamento, pessoal? A velocidade do rotor da máquina vai ser sempre menor que a velocidade do campo girante. Tá? Quando você liga o motor está parado, então o deslizamento vai ser máximo. O deslizamento é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor. Tá? Então, olha lá, se o rotor girasse a mesma velocidade do campo girante, né, os condutores do rotor não cortariam o fluxo, não haveria assim a FEM induzida, não vai haver corrente induzida. Como é que eu traduzo esse parágrafo aí? No início, na hora que você ligou o motor, o campo magnético vai girar na velocidade síncrona da rede. O rotor está parado, então o deslizamento vai ser máximo. Como tem o campo magnético, vai induzir, né, pelo princípio da lei de Lenz, lá no rotor da máquina vai surgir uma corrente induzida. Tá? Na hora que surgir essa corrente induzida, pessoal,
corrente induzida dentro do campo magnético, ele vai gerar um torque, uma força, e vai fazer esse rotor começar a movimentar, tá? Ele sai de uma velocidade zero e vai tentar chegar na velocidade do campo magnético girante. Quando ele chega na velocidade do campo magnético girante, como há um alinhamento, a corrente passa a ser zero. Aí é como se não tivesse mais a força. Esse campo magnético, então, o rotor passa a ficar atrasado, tá? Como ele passa a ficar atrasado, surge a corrente induzida, surge a força, aí ele tenta acompanhar a velocidade do campo magnético girante, tá certo? Então, com isso, o motor de indução nunca gira na velocidade do campo girante. Ele sempre está um pouco atrasado, tá? Esse atraso, pessoal, é chamado de deslizamento, tá? Então, esse deslizamento aqui é dado por S, e você calcula ele por ms. O ms é a velocidade síncrona, menos nr. nr é a velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona, tá? ns é a velocidade do sincronismo, velocidade do campo magnético girante, e nr é a velocidade do rotor da máquina. O deslizamento é geral expresso num número que varia de 0 a 1, 0 a 100%. Bom, vou parar por aqui hoje, 10h30, tá? Bom, eu vou compartilhar uma apostila aí com vocês, pessoal. Apostila. Uma apostila que fala sobre máquinas elétricas. Então, como nós vamos terminar um pouco mais cedo hoje, vocês estão vendo aí meu WhatsApp todo, tá certo? O pessoal fica mandando besteira aí. Eletrotécnica, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, ó, nossa lista 4. O que é a lista 4, pessoal? A lista 4 vai sair desse livro, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse livro chama Máquinas Elétricas, tá? É uma apostila resumida, um livro aí resumido. Então, o sumário desse livro aí é o seguinte: Introdução a Máquinas Elétricas Rotativas, conceitos elementares de máquinas CA e máquinas CC, campos magnéticos de máquinas rotativas e tensão induzida. Eu queria que vocês dessem uma lida nessas 3 unidades, tá? Nos conceitos de máquinas CA e máquinas CC, campo magnético girante e tensão induzida e tensão CC e tensão CA, tá? Bom, depois nós não vimos ainda máquina de corrente contínua, tá? Na unidade 3, pessoal, ele vai falar sobre máquina de indução, princípio de funcionamento das máquinas de indução, estudo de desempenho e fluxo. Depois ele vai falar sobre máquina síncrona, onde máquinas síncronas são mais aplicadas, tá? Então, deixa eu dar uma passada com vocês aqui, nesse capítulo 1 aí. Esse livro ele é bem resumido, muito resumido. Introdução a máquinas elétricas rotativas. Então, olha lá. Conceitos elementares de máquinas CC e CA. Vai te explicar. Princípio da lei de Lenz, lei de Faraday, tá? Ilustrado aqui nesse... Eu estou compartilhando a tela aí, pessoal? Estou, né? Então, olha lá. Princípio de Faraday. Faraday fez o experimento lá, né? Aí ele vai falar sobre gerador e motor, vai te mostrar o estator, as bobinas de campo. Isso é uma introdução à máquina CA, tá? Vai te falar sobre velocidade mecânica e velocidade elétrica de uma máquina. Vai explicar tudo isso aí para vocês, tá? E aí, pessoal, no final desse capítulo 1, vai falar a diferença de máquina de corrente contínua e máquina de corrente alternada. A diferença básica é que uma você alimenta com corrente alternada e a outra você alimenta com corrente contínua. Tá? Então, eu quero que vocês leiam o capítulo 1 desse livro, tá? E façam
o exercício do capítulo 1. Olha lá. Lá no finalzinho, ele tem 3 exercícios de fechado. Apenas 3, ó. Bem tranquilo. Ah, você só pediu isso aí, mas eu não fiz. Você pode responder aí, tá? Olha lá. 3 exercícios, ó. Então, eu não coloquei lá ainda, mas na nossa lista 4. Então, dei uma lida lá no capítulo 1, na unidade 1.1, fiz os exercícios, tá certo? Depois, sessão 1.2 vai falar sobre campo magnético girante. Aí ele vai explicar o que é o campo magnético girante. Olha lá, vai explicar as bobinas, campo magnético girante. Aí, pessoal, tem umas fórmulas matemáticas meio pesadas aí, que vocês não precisam preocupar com ela, não. Preocupa com o entendimento, tá? Tem umas fórmulas que ele coloca aí que não tem tanta necessidade para a eletrotécnica, não. O que tem a ver, importância, são essas defasagens, né, no sistema trifásico. Corrente na fase A, fase B e fase C, tá? Então, lá no final, ele vai dar um exercício, tá? Mesma coisa, vocês vão fazer aí, dar uma lida e fazer os 3 exercícios, tá? Então, olha lá, observe que é exercício fechado. Então, sessão 1.2. Sessão 1.2, a mesma coisa. Tem um negócio bem interessante aqui nesse exercício 3 aqui, ó. Ele fala assim, se eu pegar um motor elétrico, o motor elétrico no Brasil está girando a uma velocidade, e está ligado numa máquina de 60 Hz. Se eu levar esse motor para os Estados Unidos, o que acontece? Tá? Então, é a seção 1.2. Bom, essa seção 1.3, quem quiser ler, pode. Tensão induzida e conjugado em máquinas CC e CA. Só que isso aqui nós não vamos abordar muito isso aqui na eletrotécnica, não, tá? Aí tem um conceito de torque, né? De conjugado, fluxo. Então, se vocês quiserem dar uma lida aí para entender melhor isso, fica à vontade, tá? Mas na lista 4 eu vou cobrar só a seção 1.1 e 1.2. Então, se eu pegar aqui o exercício, ó, então ele vai perguntar aqui de torque, de... Não vou entrar nesse detalhe, não. De Weber, entreferro, fluxo, tá? Saturação da máquina, não vou cobrar isso, não. Tá certo? Então, a seção 1.3, pessoal, vocês não precisam entregar na lista 4. Os exercícios é 1.1, seção 1.1 e seção 1.2. Tá certo? Então, máquina de corrente contínua a gente não viu ainda. E a unidade 3, máquina de corrente alternada. Então, o capítulo 3, desculpa, seção 2. Capítulo 2 todo é corrente contínua, tá? E o capítulo 3 é corrente alternada. Olha lá, seção 2.3, motor de corrente contínua. E capítulo 3, máquinas de indução ou máquinas de corrente alternada, tá? Então, quem quiser entender mais sobre esse conceito que nós estamos começando agora, as referências aí, para ficar mais fácil para vocês, é essa. Capítulo 1 e capítulo 3, tá? Sabendo, pessoal, que os exercícios da unidade 1.1 e 1.2 vão ser os exercícios que vão compor a lista 4, tá? Então, de hoje até a semana que vem, eu já queria que vocês dessem uma lida no capítulo 1, tá? Sendo que 1.1 e 1.2 é obrigatório entregar os exercícios, tá? Até semana que vem, até terça. São exercícios de VOF, tá certo? E o capítulo 3, para entender esse assunto que nós estamos vendo agora, se você estiver aproveitando a quarentena, já pode dar uma lida, ó. Vai falar sobre a máquina de indução, sobre as partes da máquina de indução, 3.1. Sobre as partes, ó, tá?
Nós não vamos aprofundar tanto, tá? Aqui ele está mostrando a máquina de rotor bobinado, rotor em gaiola de esquilo, tá? Vou explicar lá a relação de velocidade, número de polos da máquina, tensão induzida. Aqui, por exemplo, ó, uma máquina de indução de 6 polos opera na frequência de 60 Hz com escorregamento de 5%. Determina a velocidade síncrona e a velocidade de rotação da máquina em RPM. Tem vários exemplos, ó. Tá? Então, capítulo 3.1 vai falar sobre máquina de indução. Capítulo 3.2 vai falar sobre desempenho, né, em regime permanente. Aí desempenho aí, tá, pessoal? Vai falar sobre potência, potência mecânica. Basicamente a potência, perdas, né? As perdas da máquina. Só que nós não vamos entrar em muitas fórmulas matemáticas igual ele está colocando, não, tá? Rendimento, rendimento da máquina. E o capítulo 3.3 3.3 vai falar sobre fluxo de potência na máquina de indução. Então, essa apostila aí, vou falar sobre perda elétrica, tá? Nós vamos ver isso aí de uma maneira mais resumida. Então, tá aí, tá, pessoal? Uma referência, então, para vocês, para facilitar aí a nossa conclusão aí do... Embora seja uma apostila de máquinas elétricas, tá? Ela, para a parte que a gente vai ver agora, é uma referência melhor aí para vocês, tá? Porque o livro, né, de máquinas elétricas são livros bem mais pesados, tá? Então, essa apostila vai facilitar o trabalho aí. E, por final, pessoal, vai falar sobre máquinas síncronas, na unidade 4, tá certo? Na unidade 4 aí. Bom, eu vou parar aqui agora de compartilhar a tela, minha tela, tá? Vou mostrar aqui a prova. Espero aí que todo mundo tenha encontrado, tá? Compartilhei aí o... Então, a avaliação de vocês aí, tá, pessoal? Gostaria que todo mundo fizesse essa avaliação aí de maneira bem honesta, né? Façam as consultas individuais aí, material, aquela coisa toda, mas pergunte para você mesmo, não entendi isso aqui? Né? A resposta tem que ser uma resposta compatível com o que você espera, tá certo? Então, parece que a prova está muito grande, né? Mas, como eu falei, aqui são questões curtas, tá? Para responder de maneira bem objetiva. Se fosse uma prova com 2 horas para fazer em sala de aula, com 2 horas de aula, a gente faria uma prova para 1 hora e meia, tá? Então, teria 4, 5 questões aí no máximo. 4, 5 questões no máximo, tá? Como é a prova para fazer em casa, aí eu coloquei 2 questões a mais, tá? Tem um VOF aí que eu tirei do ENAD e 2 questões aí que vão... Essa questão 6 e a questão 7 aí, tá certo? Aí, pessoal, tem um detalhe aí que é o seguinte. Lá no início, você tem que escrever a sua matrícula e pegar o último número da sua matrícula, tá certo? Na hora de vocês fazerem essas contas aí, ó, por exemplo, em um ramal de uma instalação monofásica de Belo Horizonte, 5 mais X, esse X é aquele número. E um motor de 20 mais X cavalos. Usa o rendimento, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Um cavalo é igual a 735,499 watts, pode abreviar para 735. No mais aí, pessoal, vocês têm até final do dia aí para fazer essa prova, gerar um PDF e entregar lá no Moodle para mim. Tá certo? Então, 7h45 agora. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, minha matrícula é final 0. Aí na 2, tá pedindo um capacitor de seria 0 microfarad, né? Ah, Aí tá. eu considero que ele não existe? Beleza. O Felipe, né, Felipe?
Isso. Vou corrigir isso agora, Felipe. Espera aí, só um minutinho. Já vou. Eu lembrei que antes dava uns probleminha desse mesmo. É na questão 2. Isso. Vou colocar aqui, ó. 5 mais. Aí não dá problema, tá certo? É porque zero ia ficar, eu fiquei com dúvida se ia ficar Não, infinito, zero, se não zero não existe. existia. Vai dar um curto, né? Vai dar um curto, aí não pode. Vai dar um curto-circuito, tá? Então, considere como 5. 5 mais. Tá certo? Tá bom. Eu corrigi isso lá no Moodle, beleza? Um outro detalhe aqui, pessoal, na hora de fazer essa figura da questão 2 aqui, tá? Tem o P aqui está 5.000, né? Mas a letra A eu coloquei que o P vai ser 500 mais X vezes 100, tá? Considera esse número aqui, ó. Porque senão vai ficar fixo aqui no lado, tá? Não, mas é isso aí, pessoal. Vou colocar uma questão de cada assunto aí que nós vimos ao longo do semestre. Então, deixa eu só ver se corrigiu aqui, tá? Então, tá certo. E aí eu vou atualizar esse arquivo lá no Moodle. Então, no mais é isso aí, tá? 10h46, mais alguma dúvida, pessoal? Então, vocês têm 1h30 aqui para fazer aí durante a aula agora, tá? Quem tem problema de trabalho pode fazer à noite. Então, procurei colocar algo razoável para cada um, beleza? Dúvidas aí, pessoal? Quem não tiver dúvida, eu vou encerrar a gravação então, tá certo? Então, bom feriado para vocês. Nosso próximo encontro vai ser na próxima terça. Só lembrando que eu já vou mandar a lista 4 aqui no WhatsApp de vocês, tá? E a lista 4 vai ser aquele a unidade 1.1 e a unidade 1.2 que eu mostrei para vocês daquele livro que eu compartilhei, beleza? Então, bom dia para vocês aí.